Fala galerinha, tudo na paz? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bora para mais uma aula? Olha só, vamos falar hoje sobre resistores, tá bom? Então, resistores são dispositivos eletrônicos que têm a propriedade de transformar a energia elétrica em energia térmica, em calor. Você encontra em vários elementos da sua casa, por exemplo, chuveiro. Dentro do chuveiro tem um espiral feito de metal que resiste à passagem da corrente elétrica quando ligado. Certo? Então, dentro do chuveiro tem um resistor. Dentro da chapinha de cabelo que eu faço todo dia de manhã, também tem um resistor. Secador de cabelo, ferro de passar possui resistores, fornos elétricos e por aí vai. Muito bem. Essa transformação de energia elétrica em calor é chamada de efeito Joule. Pensando agora no resistor como um elemento de circuito, mais para frente você vai ver que dependendo da associação, esses resistores podem atuar como um divisor de corrente. Podemos também dividir a tensão elétrica. Isso você consegue numa associação em série. Eu não vou entrar em mais detalhes porque vai ter uma aula específica para associação em paralelo, outra aula específica para uma associação em série, ok? A representação de um resistor no circuito vai ser mais ou menos assim, ó. Parece um zigue-zague e tem dois polos. Perceba que tem um pontinho A e um pontinho B nos extremos, então ele é um dipolo. Muito bem. Quando eu ligo um resistor em uma bateria, a bateria vai fornecer energia elétrica, os elétrons vão perceber essa diferença de potencial causada pela bateria, e eu vou ter então uma corrente elétrica circulando através do resistor, certo? Então existe uma diferença de potencial entre A e B, e essa diferença de potencial permite então que o elétron comece a circular pelo resistor. Será que existe uma relação entre a tensão ou a DDP e a corrente que circula o circuito? Sim, existe. E essa relação é dada pela primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Ora, se você dividir a diferença de potencial aplicada entre os terminais de um resistor pela corrente que circula devido àquela diferença de potencial, você encontrará a resistência elétrica do resistor. Então, olha que interessante. Aquele elemento que fica dentro do chuveiro não se chama resistência. Ele se chama resistor, que tem uma propriedade de resistir à corrente elétrica chamada resistência. Você vai encontrar essa equação nesse formato, ó. U é igual a R vezes I. A diferença de potencial é igual ao produto da resistência pela corrente. Ok? Unidades de medida. No sistema internacional, a DDP é sempre em volts, a corrente sempre em ampere. Sendo assim, a divisão de volts por ampere vai me dar Ohm. O R é a resistência elétrica, que pode ser constante ou não. Se for constante, o gráfico vai ser uma reta que passa pela origem do diagrama, e a tangente te dá o valor da resistência deste resistor. Quando isso acontecer, o resistor vai ser dito resistor ôhmico. Resumindo, um resistor ôhmico é aquele resistor em que a resistência elétrica é constante. Se por acaso a resistência não for constante, o gráfico vai ser uma curva. E para cada ponto dessa curva você vai ter uma resistência. Quando a resistência não é constante, o resistor é chamado de resistor não ôhmico. É isso por enquanto, tranquilo? Bora lá então fazer um exercício para ver como é que fica? Bora lá. Exercício da FUVEST, ó. O gráfico das diferenças de potencial nos extremos de um dispositivo elétrico em função das intensidades de corrente foi o seguinte. Então, perceba que na vertical nós temos a quantidade de volts e na horizontal nós temos a intensidade da corrente medida em miliampere. Aí vem a letra A. Qual é o tipo de dispositivo elétrico em questão? E letra B. Qual é a resistência elétrica desse dispositivo quando percorrido por uma corrente de 2 vezes 10 a menos 3 amperes? Então bora lá. A curva característica de um gráfico de DDP em função da corrente, gerando uma reta passando pela origem, só pode ser de um resistor, né? Então a letra A, o dispositivo aqui seria então um resistor. E digo mais, quando eu tenho uma reta, eu posso falar que esse resistor ele é ôhmico. O que quer dizer isso mesmo? Quer dizer que a resistência ela é constante. É constante, belezinha? Letra B. A letra B pede para você calcular a resistência. Mas ele quer a resistência quando a corrente for de 2 vezes 10 a menos 3. Meu querido, a resistência é constante. Você calculando a resistência para qualquer valor de corrente, vai ser o mesmo para 2 vezes 10 a menos 3. Então eu já vou usar os dados do gráfico e vou achar a corrente para 10 mA, que será a mesma corrente para 2. Então, utilizando a equação de Ohm, a primeira lei de Ohm, fica que U é igual a R vezes I, que seria a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero a resistência, basta dividir então a DDP pela corrente. Sendo
Fazendo assim, então, substituindo os valores, 18,5 dividido por 10 miliampere. Então, o mili vale 10 a menos 3. 18,5 por 10 vai dar 1,85. O 10 a menos 3 no denominador vai para o numerador, trocando o sinal do expoente, ficando 10 a terceira. Unidade de medida, ohm. Se você quiser, você pode deixar assim, ó, a resistência vale 1,85, 10 a terceira pode ser trocado por K, quilo. Então a resistência deu 1,85 kΩ. Belezinha? Um forte abraço e até o próximo vídeo.